Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que tenham um ótimo dia. Hoje, domingo, é o dia do Senhor e nós estamos aqui para aprender da palavra dele, orar, louvar ao Senhor e servir a Jesus Cristo, o Salvador da nossa vida. Nesse momento, eu convido você a fechar os seus olhos e nós vamos começar essa nossa escola bíblica dominical online com uma oração. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito por nós. Nós te louvamos, sobretudo, pelo perdão dos nossos pecados, pela salvação que o Senhor garantiu para nós na cruz. Que nesse dia, que é domingo, nós possamos lembrar do teu sacrifício e viver para o Senhor cada dia da nossa vida. Que a tua palavra, nessa manhã, nos ensine ainda mais sobre o Senhor, sobre o reino de Deus. É nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Agora, pegue a sua Bíblia, pois nós vamos ler o versículo especial de hoje, o versículo desse dia, que está em Atos, capítulo 1, versículo de número 8. O livro de Atos, ou Atos dos Apóstolos. O capítulo 1, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Esse versículo está na lição que nós iremos estudar nessa manhã. Agora nós vamos louvar ao Senhor com muita alegria. Então fique em pé e cante aí mesmo da sua casa. A Cristo dá louvor com todo ser, com todo o corpo. A Cristo dá louvor, com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dá louvor. A Cristo dá louvor com todo ser, com todo o corpo. A Cristo dá louvor, com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dá louvor. Com a mão, a Cristo dá louvor com todo ser, com todo o corpo. A Cristo dá louvor, com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dá louvor. Com a mão, outra mão, a Cristo dá louvor com todo ser, com todo o corpo. A Cristo dá louvor, com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dá louvor. Com a mão, outra mão, com o pé, a Cristo dá louvor com todo ser, com todo o corpo. A Cristo dá louvor, com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dá louvor. Com a mão, outra mão, com o pé, outro pé, a Cristo dá louvor com todo ser, com todo o corpo. A Cristo dá louvor, com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dá louvor. Com a mão, outra mão, com o pé, outro pé, com a cabeça e bem rápido. A Cristo dá louvor com todo ser, com todo o corpo. A Cristo dá louvor, com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dá louvor. A Cristo dá louvor com todo ser, com todo o corpo. A Cristo dá louvor, com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dá louvor. Com a mão, outra mão, com o pé, outro pé,
pra cabeça. Respira direitinho. E a voz. Hoje nós iniciaremos uma nova série de mensagens. Nós vamos ouvir sobre várias coisas muito legais no livro de Atos dos Apóstolos. Esse é um livro muito importante da Bíblia, que nos ensina sobre a igreja, nos ensina sobre o Espírito Santo de Deus, nos ensina sobre a evangelização e muitas outras coisas importantes. Nós vamos aprender começando hoje e nos próximos domingos aprenderemos ainda mais. A mensagem de hoje se encontra em Atos, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 26. Atos 1, do versículo 1 ao versículo 26. Certa vez, um menino teve um sonho, e naquele sonho ele estava dirigindo. E ele começou dirigindo, o seu carro era muito legal, e ele buzinava no carro, bi, 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 bi. Ele ouvia uma música lá, colocava no rádio, e ele viajava bastante, ia para vários lugares. De repente, ele acordou e percebeu que tudo aquilo não passava de um sonho. Pensou, bem que esse sonho poderia ser uma realidade. Vou falar com o meu pai. Foi até o pai dele correndo e disse, pai, por favor, me dá um carro de presente de aniversário. O pai dele escutou aquilo e disse, filho, um dia eu posso lhe dar um carro de presente de aniversário, mas para que você quer um carro? E ele disse, pai, eu queria viajar. Eu queria ouvir música no carro, eu queria ir para vários lugares, enfim, eu queria o meu carro, pai. E o pai dele disse, mas filho, se você ganhasse um carro agora, você não poderia sair com ele nem da garagem. E o filho perguntou, por que, pai? Ele disse, porque você não tem uma habilitação. E aquele menino perguntou, o que é uma habilitação, pai? E o pai mostrou a habilitação dele, assim como a minha. Essa aqui é a minha habilitação, ou a minha carteira de motorista. No Brasil, você só pode ganhar uma habilitação depois que você completa 18 anos, que você participa de aulas para aprender a dirigir numa escola. E depois que você passa em várias provas, aí você consegue receber a sua habilitação e poder dirigir. Sem essa habilitação, ninguém pode dirigir. Por quê? Porque a habilitação é a prova de que você é capaz de dirigir com segurança. Mas o que tem a ver uma habilitação com a Bíblia, com o livro de Atos, capítulo 1? Eu vou dizer para vocês, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus Cristo fez uma promessa para os seus discípulos. E nessa promessa, ele disse que enviaria o Espírito Santo de Deus para habilitar, para capacitar a igreja de Deus para evangelizar o mundo inteiro. Mas, antes de falar desse versículo, é importante lembrar de algumas coisas. Primeiro, Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. E ele nos salvou entregando a sua vida e morrendo na cruz por nós. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, era uma sexta-feira e, naqueles dias, eles comemoravam a Páscoa. Então, a morte de Jesus aconteceu em meio à comemoração da Páscoa. Mas Jesus não ficou morto, ele ressuscitou 3 dias depois. Ou seja, ele ficou morto na sexta, no sábado, mas no domingo, bem cedinho, o 3º dia, ele ressuscitou. E depois que Jesus ressuscitou, ele passou vários dias ensinando os seus discípulos. Foram 40 dias em que Jesus Cristo foi visto por várias pessoas e deu provas incontestáveis de que havia ressuscitado.
Até mesmo alguns que não acreditaram, depois creram quando tocaram nele, quando viram ele. Jesus ressuscitou mesmo. Ele venceu a morte e nos salvou dos nossos pecados. Então, durante esses 40 dias, Jesus ensinou os seus discípulos após a ressurreição. Antes de terminar esses 40 dias, ele fez uma promessa. E aí nós voltamos agora ao assunto da promessa, que está escrita em Atos 1:8. Olha o que Jesus Cristo disse aos seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. A promessa de Jesus foi que ele enviaria o Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus ensinasse os seus discípulos a guardar a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, e dessa maneira o Espírito Santo iria tornar os discípulos de Jesus capazes de fazer a obra de Deus, de pregar o Evangelho, de anunciar a palavra de Jesus Cristo, anunciar que Jesus Cristo é o único Salvador, que perdoou os nossos pecados e se entregou numa cruz, morrendo, mas também que ressuscitou para nos dar uma nova vida. Então, os discípulos de Jesus se tornariam capazes de dar testemunho, ou seja, capazes de falar de Jesus para outras pessoas, para que os outros também fossem salvos dos seus pecados. Mas quem é o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus também é Deus. A Bíblia diz que só existe um Deus verdadeiro. Não há dois, não há três, não há quatro, só há um único Deus. Mas esse Deus é três pessoas. Ele é o Pai, ele é o Filho e ele é o Espírito Santo. Então, Deus é três pessoas. Deus é o Pai, Deus é o Filho e Deus é o Espírito Santo. Um único Deus, mas três pessoas. Dessa maneira, o Espírito Santo também é Deus. E ele iria capacitar os discípulos, capacitar a igreja para pregar o Evangelho, para falar da salvação de Jesus Cristo. E os discípulos deveriam falar dessa salvação em todos os lugares. O versículo ensina que eles deveriam falar de Jesus em Jerusalém, onde Jesus Cristo foi crucificado e ressuscitou. Eles deveriam falar de Jesus na Judéia, deveriam falar de Jesus em Samaria e deveriam falar de Jesus no mundo inteiro, no mundo inteiro. Nós hoje temos a mesma missão. Somos discípulos de Jesus e o Espírito Santo dele vive em nós. Esse Espírito Santo nos ensina, nos capacita, direciona a nossa vida para que nós possamos pregar a palavra de Jesus para os nossos amigos, para os nossos professores, para as pessoas com quem nós convivemos em casa, para as pessoas lá fora. A Bíblia diz que após Jesus Cristo fazer a promessa e falar do Espírito Santo para os discípulos, ele foi subindo, flutuando mesmo, subindo, até o momento em que os discípulos não conseguiram mais vê-lo, porque as nuvens começaram a tapar e Jesus Cristo não podia mais ser visto por eles. Mas naquele mesmo momento apareceram dois homens vestidos de branco. Provavelmente esses homens, na verdade, eram anjos. E sabe o que eles disseram? Eles olharam para os discípulos e falaram para eles: não fiquem aí olhando para cima. Um dia, Jesus Cristo vai voltar. Assim como ele subiu, um dia ele vai voltar para estar para sempre com vocês. Os discípulos guardaram essas palavras no coração. E então esperaram
o cumprimento da promessa de Jesus. Jesus fez uma promessa, ele vai enviar o Espírito Santo. E eles esperavam em oração. Se encontravam, se reuniam para orar, para buscar a Deus e esperar a promessa de Jesus Cristo que enviaria o Espírito Santo. Só vamos ouvir sobre o cumprimento dessa promessa na próxima lição. Mas, antes de terminar essa lição, nós já percebemos que o Espírito Santo de Deus dirigia a igreja naqueles dias. Eram 12 os apóstolos escolhidos por Jesus. 12. Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, o outro Tiago de Alfeu, Simão, o Zelote e ainda Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Foi ele quem traiu Jesus Cristo. E depois ele acabou morrendo. Mas eram 12 os apóstolos escolhidos por Jesus. Então, Pedro teve a seguinte ideia: nós precisamos escolher outro apóstolo, assim como Jesus escolheu. Mas esse novo apóstolo precisa ser alguém que, assim como nós, andou com Jesus, ouviu a palavra de Jesus, aprendeu com ele. Então, 2 nomes foram selecionados. Um deles era José, chamado também de Barsabás, e o outro tinha o nome de Matias. Eles reuniram esses 2 homens, reuniram outras pessoas, um grupo de 120 pessoas, e então oraram pedindo a Deus que através do seu Espírito Santo desse sabedoria à igreja e mostrasse quem era o escolhido de Deus para ser o 12º apóstolo e substituir Judas, que foi o traidor. Eles lançaram sortes, entendendo que o Espírito Santo de Deus estava direcionando essa escolha através de sorte. Realmente foi o Espírito de Deus que direcionou a escolha do 12º apóstolo dessa maneira. O escolhido foi Matias. Assim, a igreja tinha 12 apóstolos, como Jesus havia escolhido. Naquele tempo, eles não tinham toda a Bíblia como nós temos escrita, todinha escrita. Nós temos a Bíblia inteira, que é a revelação da vontade de Deus. Por isso eles faziam essas coisas. Mas nós não precisamos fazer isso mais. Primeiro porque nós não teremos certeza se a escolha na sorte foi ou não a vontade de Deus. Mas nós sabemos qual é a vontade de Deus quando lemos a Bíblia. Então, o que é que Deus quer de nós? Qual a vontade de Deus para a nossa vida? A Bíblia nos ensina qual é a vontade de Deus. Por isso, nós precisamos ler a Bíblia todos os dias, para que o Espírito Santo de Deus, que vive em nós, nos ensine qual é a vontade do Senhor, qual é a vontade de Jesus Cristo, através da Bíblia. O Espírito Santo de Deus nos direciona para obedecer às palavras de Jesus Cristo. Nós vamos terminar a mensagem de hoje agradecendo a Deus, porque nós não estamos sozinhos em nenhum momento. O Espírito Santo de Jesus Cristo vive em nós, está conosco. E mais, o Espírito Santo de Deus usa a palavra de Jesus Cristo para nos capacitar, nos tornar capazes de falar de Jesus para todos os povos, até os confins da terra, até o fim do mundo. A igreja precisa pregar o Evangelho, falar de Jesus Cristo. E você, criança, também precisa fazer isso, falar de Jesus para outras pessoas, pois o Espírito Santo nos ensina o que devemos falar através das palavras de Jesus. Essa é a missão da igreja. Assim, nós vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos e nós vamos agradecer a Deus pelo Espírito Santo que vive em nós. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos
porque o Teu Espírito Santo tem nos ensinado todos os dias a Tua palavra, a palavra de Jesus. Hoje nós somos capacitados para levar a palavra do Senhor para outros povos, para outras pessoas espalhadas por esse mundo afora. Muitos missionários têm sido usados pelo Teu Espírito Santo para falar de Jesus. Muitos pastores têm sido usados pelo Teu Espírito Santo para falar de Jesus. Muitos professores da escola dominical, muitos pais têm sido usados pelo Teu Espírito para falar de Jesus às crianças, aos filhos. Nós oramos agradecendo por isso, porque o Teu Espírito Santo nos capacita para fazer missões. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Pode ser pequenininho, magro, forte ou grandão. Aparência não importa, o que importa é o coração. Pode ser pequenininho, magro, forte ou grandão. Aparência não importa, o que importa é o coração. Oba, Jesus me ama. Vai! Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Pode ser pequenininho, magro, forte ou grandão. Aparência não importa, o que importa é o coração. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Atos dos Apóstolos 1:8. Então é isso, criança. Nós nos vemos novamente na semana que vem. Um abraço para vocês. Tchau!